Fazer uma pergunta, pastor. Inclusive, eu quero provocar o pessoal aí de casa a nos ajudar aqui. Você tem algum caso de depressão na família? Você quer compartilhar aqui conosco para a gente interagir aí com você? Às vezes a pessoa tem a sua história, entendeu? Posta aqui no chat para a gente estar batendo um papo. E a minha pergunta aqui pro pastor é o seguinte: como a igreja vai ser eficaz nesse quesito que a gente está falando, nessas duas situações, ou melhor dizendo, depressão e suicídio? Porque, querendo ou não, você está lá dentro de uma comunidade de fé, um pastor, por exemplo, ele tem que trazer resposta para as situações da vida. É que nem, por exemplo, quando a pessoa vai estudar teologia. Ah, mas por que a pessoa vai estudar teologia? Na teologia, a pessoa ela estuda, né, numa faculdade teológica, ela vai estudar antropologia, ela vai estudar filosofia, ela vai estudar psicologia, né, ela vai ter algumas ciências que ela vai desenvolver ali nos seus anos de graduação para ela entender trazer resposta para algumas situações do cotidiano, que nem hoje a teologia, ela tem que estar alinhada para trazer resposta para a situação política, para a situação da depressão, para a situação do suicídio. Dentro de uma comunidade de fé, nós não vamos tratar só do espiritual. E eu volto a repetir, há uma falta de informação. Às vezes a pessoa ela analisa a depressão como um problema espiritual apenas. Ela analisa o suicídio como um problema 100% espiritual. E nós estamos dentro de uma comunidade de fé há muitos anos, de uma igreja cristã há muitos anos, e nós entendemos que isso não é uma verdade. Existem sim os problemas espirituais, mas existem os problemas patológicos. Existem os problemas que foram desencadeados. Por exemplo, a gente estava falando sobre esse assunto, a gente acabou emendando outros assuntos dentro da pauta, mas da onde que desencadeia, por exemplo, uma depressão? Tem pessoa que está com depressão porque ela foi mandada embora, não consegue emprego. Tem pessoa que está com depressão porque ela está com uma doença incurável, uma doença em fase terminal. A pessoa começa a entrar em depressão dentro desse quadro. Existem situações de depressão porque a pessoa está passando por um divórcio. E em todos esses casos, as pessoas têm que ser... E outros mais casos, né? Existem dezenas e centenas de situações e cada um tem a sua história. Por questões sociais. A pessoa está com depressão porque perdeu um filho. Sim. Imagina, eu tenho 3 filhos. Imagina você perder um filho. Um amor que uma mãe ou um pai tem por um filho é algo muito grande. Você acaba amando mais a pessoa do que você mesmo. Sim, sim. É um amor que dói no peito. Você faz qualquer coisa pelo seu filho, pela sua filha. Enfim. Então, imagina que num contexto desse, você perde o seu filho. É óbvio que a pessoa vai passar por um quadro de depressão, né? Aquilo ali vai ter realmente um tempo, né? Aquela dor, ela vai ter um tempo para passar. Ela sempre vai ficar a saudade, vai ficar aquela dor, né, da saudade, etc e tal. Mas aquela depressão profunda da perda, ela vai ter um tempo de luto. Sim, sim. Né? Ela vai ter um tempo onde vai ser insuportável. Até chegar o estágio da aceitação do luto para conseguir sair daquele estágio mais pesado da depressão. Então, existem várias situações que vai desencadear uma depressão, mas a minha pergunta é: o que a igreja ela pode ser útil? O que uma comunidade de fé pode ser útil num caso desse, por exemplo, de depressão? E na pior das hipóteses, coisa que está aumentando os números, né? Antes que o senhor responda, é que eu lembrei,
eu vi uma pesquisa que eu não anotei, então eu não quero falar bobagem, mas eu vi uma pesquisa, só não sei de onde foi essa pesquisa. Que daqui a alguns anos, a maior causa de atestados no trabalho vai ser por conta da depressão. Olha que situação. O número tem sido tão crescente, principalmente pós-pandemia. Eu falei aqui sobre o dado encomendado pelo Fórum Econômico Mundial, que são 53% de aumento de casos de piora de saúde mental. Eram pessoas que tinham problemas já, e nessa pesquisa essas pessoas relataram que os seus problemas pioraram. E as que não tinham problema acabaram tendo problemas. Né? E dá para entender, porque tem pessoa que perdeu o emprego, tem pessoa que perdeu o comércio, tem pessoa que perdeu a indústria. Né? E segundo ouvi falar, eu não pesquisei sobre isso, o número também de separações, de divórcios foi alarmante. Aumentou. Então, imagina a saúde mental pós-pandemia. Como é que está o mundo pós-pandemia? Nós estamos ainda cicatrizando da ferida. É uma ferida mundial, fora aqueles que perderam seus entes queridos. Não é fácil não. Né? Que estão hoje com a depressão, às vezes profunda, que perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu a esposa. Quantos amigos nós não perdemos, pastor? Pessoas preciosas, amadas, que a gente nunca viu doente na vida, de repente, de um dia para o outro, o camarada, você estava fazendo o ofício fúnebre do camarada. Então, a gente passou um período de luto profundo nessa pandemia. Mas como que a igreja pode atuar para trabalhar em cima dessa demanda que é muito grande? A minha percepção assim, a respeito da igreja na questão ela evoluiu bem. Evoluiu bastante, assim. Tem muito ainda muitas comunidades ainda, né, que precisa ainda ter consciência, assim. No que pode ajudar? Um pastor consciente, ele pode estar ajudando, na medida que ele perceber o comportamento daquele discípulo, daquele irmão da igreja, ele já começar a alertar os familiares. Olha, esse irmão ele precisa de ajuda, o que eu puder fazer a nível pastoral, estarei aqui à disposição, né? Estarei aqui para ajudar, mas o importante é que ele receba um atendimento profissional. Né? Eu acho que hoje existe uma consciência sobre isso na igreja, hoje em dia. Eu acredito que evoluiu muito isso. Né? E uma vez que aquele irmão ele é encaminhado, né, chama os familiares, fala, olha, chama a pessoa, fala, olha, eu estou percebendo que você precisa desse tipo de ajuda profissional. Né? Às vezes acontece também daquela pessoa não querer aceitar, porque existe a negação. Ele pode falar, não, imagina, eu não estou com depressão. Ele nega. Né? Ele pode negar, mas aí com jeitinho, o papel do pastor no manejo ali, ele encaminha essa pessoa.